Olá, hoje eu vou apresentar a conclusão do livro de Salmos. Como nós vimos, o livro de Salmos ele é bem extenso. É um livro que é composto por 150 salmos e entre estes estão poemas, canções, orações, relatos históricos de situações vividas pelo povo de Israel e promessas que Deus fez de implantação da Sião eterna. Traz relatos de governos que passaram sobre o povo. Por exemplo, o governo do rei Saul, o governo do rei Davi, de Salomão. Traz lembranças de quando houve a travessia do Mar Vermelho, depois que o povo saiu do Egito, liberto do período de escravidão em que ali esteve. Houve relato de como as cidades foram conquistadas até eles tomarem posse de toda a terra prometida. Mas este salmo, ele foi composto por várias pessoas, sendo que a grande maioria, eu digo assim, 73 salmos foram escritos por Davi. E isso você percebe nitidamente. Quanto aos demais, eles foram compostos por pessoas que também tinham temor, pessoas que expressaram aquilo que sentiam em relação ao povo, em relação à situação que eles estavam vivendo, em relação à comunhão que eles tinham com Deus. Entre eles, nós podemos citar Asaf. Asaf, ele foi pai de Joá. Foi um dos levitas que liderava os músicos no templo de Deus na época dos reis Davi e depois de seu filho, o rei Salomão. Há também os salmos feitos pelos filhos de Corá, que foram Assir, Eucana e Abiasaf. Há também os salmos compostos por Emã e Etã, que foram dois levitas, inclusive os responsáveis pelas músicas quando a arca foi transportada da casa de Obed-edom para a cidade de Jerusalém. Há salmo composto pelo rei Salomão, que foi o terceiro rei de Israel, filho de Davi com Betseba. Salmo composto por Moisés, que nele ele relata como que foi o êxodo dos israelitas do Egito até o período do cativeiro babilônico. Há também alguns relatos cuja autoria elas não sejam identificadas, são relatos anônimos. Mas uma coisa nós podemos perceber, que o livro de Salmos, ele basicamente se divide em dois grandes blocos. O primeiro tanto que é o bloco dos lamentos e o bloco do louvor. O primeiro grande bloco, que é o do lamento, é observado desde a parte inicial do livro, a partir do capítulo 3. Contudo, conforme as lamentações elas iam sendo expostas através de palavras, elas aos poucos elas passaram a se transformar em orações de quebrantamento. Depois elas passaram a falar sobre os feitos de Davi e do povo de Israel. Essas lamentações, elas passaram a ir mudando com o tempo. E depois de quebrantado, elas passaram a ser louvores, passaram a ser um contar de situações em que o povo passou e Deus providenciou uma forma de escape ou outra. E conforme o povo foi notando, ele foi percebendo a mudança no cenário em sua vida. Estes salmos, que eram somente de lamento, e depois passaram a ser orações de quebrantamento e pequenos louvores, eles passaram a realmente a exaltar e a louvar e engrandecer o nome do Senhor. E isso mostra ao povo que a chave para uma mudança da situação enfrentada por toda a nação de Israel, quanto o rei Davi próprio
quanto o rei Salomão, era o louvor, era a adoração, a gratidão a Deus por tudo quanto ele fez e ele tem feito pela nação de Israel. Por fim, eles conseguiram entender que o Senhor tem algo muito maior preparado para Israel, alcançando inclusive os estrangeiros, pessoas que aceitaram a Deus como o Senhor de suas vidas e passaram a seguir os mandamentos, os ensinamentos, os preceitos do Senhor, e eles então passaram a fazer parte da Sião de Deus. Uma Sião que é feita tanto pelo povo legítimo, nascido, o descendente direto de Abraão, Isaque e Jacó, quanto o estrangeiro que passou a fazer parte da família de Israel por adoção, por terem aceito e por passarem a confessar o Deus vivo, o Deus verdadeiro como seu Deus. E aí eles conseguiram entender que há um reino vindouro, há um reino que o Senhor está preparando, em que todos poderão ali alcançar. E que aqueles que ali não estarão é porque eles foram condenados e lançados no lago de fogo eterno. E mais interessante que eu achei, que eu posso citar, que faz um resumo de todos estes ensinamentos, foi o Salmo de número 1 e 2, que diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Aqui está basicamente o resumo de todo o Salmo, porque se o homem ele não seguir aqueles conselhos mal dados pelos ímpios, pelas pessoas que só pensam em fazer coisas erradas, pelo perverso, ele não vai se deixar influenciar. E mais ainda, se além de ele não dar ouvido àquele conselho, se ele não se deter naquele caminho errado, mas ao contrário, fugir dele, então quer dizer que o conselho que ele ouviu, além de não fazer efeito, ele também não passou a praticar coisas que desagradam a Deus. E mais ainda, aquele que não assentou na roda dos escarnecedores, esses também são o resumo do Salmo, porque ele não ouviu o conselho, ele não se deteve, quer dizer, ele não passou a prestar atenção e não deixou que aquele conselho passasse a fazer vida. E uma vez que ele não se deteve no caminho, ele não se assentou na roda, ele não dividiu a prática do pecado com aqueles que cometem aquilo que aborrece o Senhor, aquilo que o Senhor tanto condena em suas palavras, em seu mandamento. E uma vez que ele conseguiu se ver livre de todas essas atitudes, ele aprendeu que meditar na palavra do Senhor traz a ele um motivo de esperança, traz a ele a libertação do mal que o aflige. E ele descobre que os gentios e os povos da terra que não prestam atenção naquilo que o Senhor ensina, que os reis da terra e os príncipes, aqueles que conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, Deus ri deles e na sua ira, no seu tempo, o seu furor os confundirá. O Senhor derramará o seu furor contra eles e os consumirá da face da terra. Bem, os livros de Salmo foram muito grandes. Eu gastei praticamente uns 4 meses para ensinar tudo aquilo que esse livro lindo e grandioso eles ensinam. Porém, para uma forma mais reduzida, eu achei um vídeo no YouTube que eu gostaria que, se possível, você acessasse, porque ele ajudará bastante na compreensão e na organização dos momentos históricos e de
tudo que se passou e de como se deu a elaboração e a organização do livro de Salmos. O link vai estar abaixo, eu espero que você tenha interesse em acessar. Você verá que além dele ser lúdico, ele ser um autoexplicativo, um vídeo que ele traz, inclusive, ilustrações demonstrando cada momento em que as coisas se deram. Ele é muito rápido, ele é apenas de 8 minutos, mas vale a pena, porque o ensinamento que se tem ao ver aqueles poucos minutos do vídeo, ele traz um conhecimento muito grande. Que Deus abençoe a vida de vocês. E não se esqueça, vá lá no YouTube, no meu canal, faça sua inscrição. Me ajude a elevar o número de inscritos. Amém? Que o Senhor te abençoe. E eu declaro sobre a sua vida que você tenha uma vida de bênção. Que você possa reconhecer que o Senhor é um Deus que merece o louvor de cada um de nós. Que o Senhor, Ele traga bênção sobre a sua vida. Que se você está enfermo, Ele te traga cura. Se você está com uma aflição, Ele traga alívio para a sua alma. Se você está preocupado com uma causa que tem que ser resolvida na justiça, que o Senhor, Ele possa olhar e agir com justiça. Uma justiça que age de misericórdia na sua vida, assim como na minha vida também. Que o Senhor te abençoe. E, pelo que tudo indica, o próximo livro a estudar será o livro de Provérbios. Que o Senhor seja contigo. Amém?